Olá, minhas queridas amigas que me acompanham aqui pelo YouTube, tudo bem com vocês? Bom, estamos nos aproximando de uma data muito especial, que é o Dia das Mães, né? A gente sabe que o Dia das Mães é todo dia, né? Que a gente deve valorizar nossas mães e a gente também quer ser valorizada como mãe todos os dias, mas a gente também sabe que ganhar um presentinho é muito bom, né? Então é uma das datas, né, que o comércio mais vende no Brasil. Pensando nisso, eu resolvi fazer uma seleção de algumas peças que são fáceis de fazer e que são muito lucrativas e muito vendáveis, principalmente nessa data, né? Vende o ano todo, mas principalmente nessa data. E aí eu resolvi gravar uns vídeos para vocês produzirem essas peças agora nessa época do ano e posteriormente, né, em outras épocas do ano também, e conseguir ganhar um dinheirinho extra, né, que é muito bom também. Eu hoje trabalho só com enxoval de bebê, mas durante muito tempo eu trabalhei com outras peças de costura criativa, e aí eu selecionei algumas peças que na minha época, quando eu fazia, né, de várias temáticas dentro do meu ateliê, eu selecionei as peças que eu mais vendia. Então, hoje, na aulinha de hoje, eu vou ensinar pra vocês esse kit higiene, tá? Que é um kitzinho higiene pra gente carregar na bolsa. Vai bem em bolsa de adulto, vai bem na mochila da escola das crianças, né? Hoje eu vou ensinar com essa temática aqui, floral, pro Dia das Mães, mas como eu falei, é uma peça pra vocês produzirem o ano todo, tá? Gente, ela não vai viés, ela é toda com costurinha embutida, sem viés, então aí mais um detalhe da praticidade dela, né? Dentro ela tem dois compartimentos, um compartimento com um zíper pra gente colocar aqui, né? Aqui, como eu tô dando a dica de ser um kit higiene, creme dental, escovinha dental, enfim, mais alguma coisinha que precise colocar aqui dentro. Aqui um outro compartimento com uma toalhinha. Essa minha toalhinha aqui tá pobrinha ainda, né? Tá simplesinha, mas na outra aulinha também eu vou ensinar vocês a fazerem uma toalhinha maravilhosa para vocês venderem junto com o kit, né? E deixar o kit ainda mais especial. Para vocês montarem kits só de toalhinha, tá? Que também a toalhinha é um presentinho muito procurado. E aí dá para vocês também incrementarem outras toalhas, toalha de banho, toalha de rosto e fazerem kits lindos também com a próxima aula da toalhinha, tá? Então, hoje a nossa aulinha é dessa pecinha aqui, super especial, tá? E eu já vou contar pra vocês os materiais que a gente vai usar pra fazer ela. Mas agora, deixa eu pedir uma coisa muito importante pra vocês, que é, se você ainda não é inscrita, apareceu o meu vídeo aí pra você hoje por uma coincidência e você ainda não é inscrito no canal, já clica no sininho, se inscreve e também ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Então, sempre que eu postar algum conteúdo, se você tiver com as notificações ativadas, você vai receber um aviso de que eu publiquei um conteúdo novo. Muito importante para mim também é você deixar o seu like, né, pro YouTube, mandar esses vídeos para mais pessoas e aí me incentivar a trazer mais conteúdos aqui para vocês. Então, toda a interação que vocês tiverem comigo aqui no canal é muito bem-vinda. Se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, tá bom? Então vamos lá, eu vou passar a lista de materiais para vocês e a gente já vai confeccionar essa peça aqui, que é super rapidinha de fazer, muito prática, muito linda e muito vendável. Então agora eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai precisar para fazer essa pecinha lindíssima de hoje, do nosso especial do Dia das Mães. Então, a gente vai precisar de 2 cortes de tecido no tamanho de 30 por 23. Então, 30 de comprimento por 23 de altura, tá? Se atentem ao tecido de vocês. Se o tecido tiver um desenho que seja, que tenha um sentido, né? Então, vocês têm que se atentar que a largura, né, o comprimento é 30 centímetros e a altura é 23. Então, a gente vai precisar de 2 cortes, um pro forro, que tá o tecido sozinho, e outro pro corpo, que é a parte de fora, a parte externa. E esse tecido aqui, eu já estruturei, tá? Eu estruturei numa manta R1. Aqui tem um TNTzinho, mas ele é só pra mim fazer o quilt. Eu fiz um quilt livre
quando a gente faz o quilting livre, o pelinho da manta, ela tende a pegar nos dentinhos da máquina, aqueles dentinhos da parte de baixo que se mexem. E isso atrapalha um pouco o tecido, deslizamento do tecido para movimentar, para fazer o quilting. Então, eu só coloquei o TNT só para ficar bem lisinho para minha peça deslizar na máquina para fazer o quilting livre. Vocês podem fazer um outro tipo de costura para estruturar esse tecido na manta. Pode ser uma tela C, retinho, enfim, tá? Fica a critério de vocês. Mas eu sugiro que vocês, na hora de estruturar, façam algum tipo de costura, né, de segurança para prender esse tecido todo na manta, porque além de ficar mais bonito, né, esteticamente mais bonito, né, visivelmente, deixa a peça com melhor qualidade, porque depois que a cliente lava, esse tecido não vai soltar da manta, e isso agrega muito valor ao produto de vocês, tá? Então, aqui, ó, vou falar as medidas desse corte já refilado. É 30 por 23, 30 de comprimento por 23 de altura. Só que eu sugiro que vocês deixem uma sobrinha para fazer uma tela C ou o quilting, né, para fazer a estruturação. E depois que essa costura estiver pronta, vocês refilem no tamanho que precisam, tá? Então, aqui, esse tamanho pro corpo, uma medida igual para o forro. Aqui, ó, é a abinha de fechamento. Eu vou passar as medidas para vocês, porque é bem facinho para fazer o molde. Então, eu cortei um papelzinho de molde no tamanho de 10 por 10, tá? 10 por 10. E eu arredondei os cantinhos, tá? Então, só uma leve arredondadinha nos cantos. Pode ser com um conezinho de linha, um pouquinho maior que vocês tiverem aí, tá? Dá uma arredondadinha em duas pontinhas só. As outras duas não. As outras duas a gente deixa sem arredondar, que essa parte vai ficar embutida por dentro da costura depois. É essa aqui que vai ficar aparente, tá? Que a gente vai colocar um botão aqui. A gente vai precisar também do botão, fica a critério de vocês. Eu vou usar um botão de imã, que depois eu vou pegar ali. Mas pode ser um botão de pressão, colocado com um balancinho, pode ser um velcro, o que vocês acharem mais prático para vocês, tá? Eu vou usar um botão imantado. Para fazer os bolsinhos internos, eu vou precisar de um corte de telinha. Esse corte, eu vou deixar um pouquinho maior do que o... Aqui a gente tem 23 de altura pro corpo da nossa peça. Eu deixo a telinha com uma sobrinha. Depois a gente refila, corto com 25 mais ou menos. E a largura também que a gente vai precisar é 11, mas eu também deixo sobra, tá? Aqui no lugar dessa telinha, vocês podem estar usando tecido. Vocês podem usar 2 camadinhas de tecido, né? Para fazer forro e frente. Pode usar um plástico translúcido ou um plástico cristal. Aí fica a critério de vocês. Para fazer o bolso com essa telinha, eu vou precisar de 2 cortes de debrum, tá? Podem engomar, o meu aqui não tá engomado, mas é porque eu não tive realmente tempo para engomar, mas pode engomar, que fica melhor para trabalhar. O meu debrum aqui tá cortado com 3,5 de largura e também pelo comprimento da peça, deixei uma sobrinha, tá com 25. Um zíper, tá? Também com 25, um zíper e um cursor. Pro outro bolsinho do outro lado, a gente vai precisar de 2 cortes de tecido. O tecido que vai ficar na parte da frente do bolso, eu cortei com 11 por 25, também para deixar sobra para refilar. E o tecido de dentro, que seria o forro, e vai fazer um detalhezinho por fora também, cortei com 16 de largura por 25 de altura, tá? Esses aqui seriam os cortes dos bolsos. E eu vou também usar uma rendinha para dar um charminho. Essa minha rendinha aqui, deixa eu ver com quanto que ela... Essa minha rendinha, ela tá medindo 2,5. 2,5? Tá medindo quase 3, tá? Vocês podem usar uma renda mais larguinha ou mais estreita. Fica a critério de vocês, é para dar um charminho depois na peça. Vocês vão ver que com a renda faz bastante diferença. Então, seriam esses os materiais. Agora, a gente vai para a parte da produção. Então, agora eu vou começar costurando a minha aba de fechamento. Eu vou começar a costurinha daqui,
vou vir fazendo a voltinha e eu finalizo aqui, tá? Retrocesso aqui no início, retrocesso aqui no final. Essa parte aqui, ó, vai ficar aberta pra gente desvirar. A gente não vai passar uma costura aqui. E agora a gente vai refilar, tá? Eu vou cortar aqui, ó, o excesso de tecido e de manta, deixando uma margenzinha aqui de mais ou menos 1/2 centímetro. Eu costurei em cima do risco que eu fiz, né, do molde. E o ponto que eu tô usando, que eu uso para todas as minhas costuras, é o 2,5 da minha máquina, tá? Então, agora aqui eu vou vir... eu vou refilar. Aqui, ó, onde tem os cantos arredondados, se você tiver aquela tesoura de picotar, você pode refilar toda a peça com a tesoura de picotar. Mas eu vou fazer uns piquezinhos, ó, uns piquezinhos miudinhos, cuidando para não cortar a linha, né? Então, a gente faz até próximo da costura, com muito cuidado para não cortar a costura. E agora a gente desvira. Ah, eu esqueci de falar pra vocês. Pra fazer a aba, né, eu expliquei o molde. Aqui eu coloquei 2 camadas de tecido direito, beijando direito, e uma camada de manta R1, tá? Então, aqui uma camada de manta R1 e 2 camadas de tecido direito. Os tecidos eu coloquei direito com direito e colei na manta. Então, agora a gente vai desvirar essa peça. Vai ajeitar bem ajeitadinho. Depois a gente vai passar no ferro, tá? Depois eu vou lá no ferro. Eu vou passar pra deixar ela bem assentadinha. E a gente vai dar continuidade na montagem. Então, deixo reservado essa peça agora. Então, agora a gente vai montar o bolso de telinha, tá? Eu vou pegar aqui, ó, um corte do meu debrum e a minha telinha. E eu vou costurar o avesso do meu debrum, o avesso não, desculpa, eu vou costurar o direito do meu debrum sobre o avesso da minha telinha. Se ela tivesse avesso, ela não tem avesso e direito, mas se você estiver usando um material que tenha lado avesso e lado direito, você vai botar o lado avesso pra cima, esse aqui seria o avesso, no caso, e o lado direito do seu tecido de debrum, beijando o avesso, tá? Do material do seu bolso. E a gente vai, ó, ajeitar aqui, ó, a extremidade, tá? Deixar bem retinho e vamos passar uma costurinha de pezinho de máquina. Você pode, se você estiver usando uma máquina doméstica, você pode deslocar a sua agulha para a direita. Ou então, adaptar as medidas, né? Para o seu pé de máquina. Agora, a gente vai lá eu vou lá no ferro, eu vou assentar, tá? Eu vou assentar essa costura aqui, ó. Como é que eu vou assentar essa costura? Eu vou jogar o meu debrum pra cima. E essa costura aqui, ó, fica também pra cima, porque eu não coloco ela pra baixo aqui, ó. Se eu colocar pra baixo, vai aparecer aqui. Então, eu quero fazer um sanduíche e cobrir essa minha costura. Então, eu jogo meu tecido pra lá e essa costura eu deixo ela reta pra cima, como eu costurei. Pra depois eu abraçar aqui, ó. Eu vou fazer uma dobra, eu vou virar do outro lado. Ó. Aí, eu vou fazer uma dobra. Tá? Até o meu tecido ficar aqui, ó. Eu uso como guia, né? E essa minha costurinha aqui, ó, eu uso como guia essa costura. Então, eu dobro essa ponta do debrum até essa minha costura aqui. E depois eu vou dobrar de novo. Tá?
Então, aqui vai fazer a limpeza, desse meu bolsinho aqui. E daí eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha, fechando esse viés. Ó, então, agora eu fui lá no ferro, passei, tá? Fiz a dobra e agora eu vou dobrar aqui, ó. Eu vou dobrar novamente e eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, fazendo o fechamento desse acabamento. Então, agora eu passei a costurinha aqui, eu vou colocar o meu zíper. Como é que eu vou colocar o meu zíper? Ó, se eu colocar... Eu vou colocar o zíper rente aqui na parte de baixo. Então, essa extremidade do zíper aqui, ó, eu alinho com o meu final aqui, ó, do meu viés, tá? Do meu debrum. Então, eu vou alinhar os dois aqui e eu vou passar uma costurinha mais em cima aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quem quiser, né, tiver outro jeito pra montar o zíper aqui, fique à vontade. Eu vou mostrar o jeito que eu faço pra não precisar ficar trocando calcador, botando calcador de zíper. Então, essa foi a forma que eu encontrei mais prática e que também fica bonita, tá? Então, como é que eu vou fazer pra costurar? Essa minha parte aqui, ó, esse meu lado aqui, ó, o lado direito, né? No caso, o lado de dentro aqui, ó, o pezinho direito do meu calcador. Essa parte de fora aqui, ó, eu vou trabalhar com ela, alinhando ela aqui, ó, no meu dentinho do zíper. Então, eu vou encaixar, ó, aqui, ó. O lado direito, a parte de fora do lado direito do meu calcador, do meu pezinho de zíper. Eu vou trabalhar, eu vou vir alinhando ela aqui, ó. Na lateral do meu dentinho de zíper, tá? O meu dentinho de zíper vai ser o guia pra mim vir passando o meu calcador. E o zíper, essa extremidade aqui do zíper, essa beiradinha, eu alinho nessa parte aqui, ó, do meu debrum. Coloco o meu debrum aqui por cima, né? Meu bolsinho de tela sobre o zíper. Alinho aqui embaixo e o meu pezinho de zíper alinhando aqui no dentinho do zíper. Pronto, preguei o meu zíper na parte do bolsinho da tela. Agora, eu vou precisar pregar o meu acabamento de debrum no outro lado do zíper. E agora, eu vou virar o meu bolsinho do lado avesso para cima, né? No caso, ele tá o avesso do meu zíper. Eu vou pegar o meu debrum e eu vou colocar o lado direito sobre o lado avesso, tá? Direito do debrum sobre avesso, né? Parte de trás do zíper. E eu vou passar uma costurinha de pezinho de máquina. Jogo o meu cursor lá pro outro lado, né? Levanto aqui, ó. Levanto o calcador, a agulha deixo abaixada. Passo o meu cursor pro outro lado e continuo costurando até o fim. Vou fechar de novo aqui. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou trazer esse debrum aqui pra cá, ó. Tá? Então, eu costurei assim, né? Então, eu costurei assim. Então, eu vou jogar esse debrum aqui, ó, pra cima, tá? Vou trazer ele pra cá. Vou dobrar aqui, ó, até encontrar aqui, ó, essa extremidade do zíper, eu dobro. E depois eu dobro novamente e passo uma costurinha.
Então, agora eu fui lá no ferro, passei, né, fiz a dobrinha até aqui rente ao meu zíper. E agora eu vou dobrar de novo pra rebater. E pra rebater aqui, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. Eu vou usar o calcador da máquina como guia. Só que dessa vez, né, como a gente tá fazendo do outro lado, então vai ser a parte esquerda, a parte de fora do lado esquerdo do meu calcador, que eu vou alinhar aqui, ó, no carrinho do zíper. Então, eu vou colocar o meu calcador, né, rente aqui ao carrinho do zíper e eu vou costurar me guiando aqui, ó, arrastando o calcador no carrinho do zíper. Ficou assim. Então, finalizei a montagem desse bolso. Agora, a gente vai reservar e vai para a montagem do outro bolso. Agora, o nosso bolsinho de tecido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou unir direito desse tecido externo, né, que vai ser a parte da frente do bolso, com o direito desse aqui, que vai ser o nosso forro e vai servir também de detalhe. Já vou explicar para vocês. Então, eu quero, né, que o meu bolso ele fique aqui, né, as florzinhas, então eu quero que fique pra cá. Então, eu vou pegar meu tecido de forro e vou colocar direito com direito sobre o meu tecido da parte da frente. E eu vou passar uma costurinha de pezinho de máquina. Vou alinhar os dois, bem alinhadinho. Tá? Então, aqui, ó, coloquei direito do meu tecido de forro sobre o direito aqui do meu tecido da parte da frente do bolso. Então, agora, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou abrir, ó, tá? Costurei assim. Né? Eu costurei assim. Então, agora eu vou abrir aqui. Ó, vou abrir aqui, ó. E eu vou juntar esses dois tecidos aqui embaixo, ó. Eu vou alinhar os dois aqui, ó. Agora, avesso com avesso, né? Então, eu vou alinhar aqui, ó. E aí, esse tecido aqui, como eu cortei maior do que esse, né? O forro foi cortado maior do que a parte frontal. Então, ele vai me dar esse detalhezinho aqui, ó, tá? Vai me dar esse detalhezinho aqui. Então, eu vou alinhar os dois aqui embaixo, certo? Então, eu vou ter um bolsinho que na parte da frente ele tem um detalhezinho e na parte de trás ele é todo forradinho também. Então, eu vou lá no ferro, vou assentar essa costura, depois eu vou voltar aqui pra gente costurar a rendinha. Então, agora eu fui lá no ferro, ó, passei, assentei as costuras, então meu bolsinho tá aqui, ó, tá? Bem assentadinho, forrinho do outro lado. E agora, eu vou costurar a rendinha, tá? Vou costurar a rendinha aqui por cima. Então, eu vou posicionar minha rendinha com o direito pra cima, tá? E eu vou posicionar ela aqui na nossa margem de costura aqui, nas extremidades aqui, né? Bem nesse meio aqui, onde passou a costurinha, tá? Então, isso vai depender do modelinho da renda que vocês escolherem. Essa minha renda eu vou posicionar aqui dessa forma. Eu vou deixar essa beiradinha aqui pra cima e essa linhazinha aqui, ó, que é mais fechadinha, que é onde eu vou passar a costura, eu vou posicionar bem aqui, ó, na valinha aqui da costura. Olha que charme, gente. Essa peça fica um encanto. Agora eu vou costurar a rendinha também no meu bolso de telinha, pra dar um charminho também no bolso de telinha.
tá? Então, eu vou posicionar também aqui, ó, a minha linhazinha da renda, né, que eu vou passar a costurinha, aqui na extremidade entre a telinha e o meu debrum. Pronto, bolsinhos prontos, a abinha de fechamento também está pronta. Agora, nós vamos para a montagem dessa peça. Então, agora que a gente tá com os dois bolsinhos prontos, o corpo estruturado, a gente vai para a montagem final da nossa peça. Aqui eu tô com o meu forro, tá? E eu fiz duas marcações aqui no meu forro. Então, eu medi daqui de uma extremidade para dentro 13 centímetros e a mesma medida no outro lado, da extremidade para dentro 13 centímetros e eu tracei uma linha. Importante usar uma caneta que apaga com ferro, alguma caneta que você, ou giz, né, que você consiga apagar essa linha depois. Então, o que que a gente vai fazer? Bom, aqui eu tô olhando pra frente da minha peça, né? Então, no caso, quando eu abrir a minha peça, eu vou ver assim, dessa forma. E eu quero que a minha toalhinha, o meu bolso da toalhinha, fique aqui, pro lado esquerdo. Então, eu vou posicionar esse bolso aqui no lado esquerdo. As minhas florzinhas estão pra cima, os coraçõezinhos do forro estão pra cima, pra vocês se atentarem a esses detalhes, caso estejam usando tecidos que o desenho tenha uma ordem, certo? E então, do outro lado, eu vou posicionar o meu bolso de telinha. Lembrem que eu deixei esse aqui, ó, ficou praticamente certinho. Vai sobrar uma viradinha bem fininha pra eu refilar atrás. Mas o da telinha, eu tinha deixado uma sobra maior. A gente vai refilar depois, não tem problema. Então, eu vou posicionar aqui, tá? Os meus bolsinhos nessas duas linhas aqui, ó. Então, aqui bem rente a linha. Da mesma forma, esse bem rente a linha. Eu vou alfinetar bem aqui para quando eu costurar esse bolso não se mexer e não ficar torto, tá? Então, eu vou alfinetar pra gente passar uma costura ao redor. Ó, então, agora eu alfinetei tudo. Eu alfinetei bem aqui, ó, as bordas dos meus bolsos, rente aqui as marcações que eu fiz. Por quê? Porque se não tiver tudo bem alfinetadinho, se eu alfinetar só as duas pontas, por exemplo, quando eu for costurar essa parte aqui, ó, tá? Quando eu vier costurar, né, essa extremidade, eu posso repuxar um pouquinho e esse bolso fica torto pra cá, fica repuxado. Então, eu gosto sempre de alfinetar aqui na linha onde eu tenho que costurar pra ficar retinho, tá? Aqui eu também peguei o meu corpo e a minha aba. A minha aba eu já fui lá na base de corte, eu já refilei. Refilei ela com 10 centímetros aqui de altura, tá? Foi o tamanho do desenho que a gente fez. Porém, quando a gente passou o tecido, costurou na manta, a gente deixou uma sobrinha. Então, essa sobrinha eu refilei e deixei com 10 o tamanho. Como é que eu posicionei? Eu posicionei o lado direito da minha aba sobre o lado direito do meu corpo da minha peça, tá? Do corpo da minha peça. Na parte de trás do meu corpo, tá? Ó, aqui tô segurando ele. Então, seria no lado esquerdo do meu corpo. Por quê? Porque quando eu virar, né, quando eu colocar aqui, ó, o meu forro, certo? Sobre ele, que eu for fechar para fazer a peça fechada, essa parte aqui se torna a parte da frente, né? E a aba vai passar pra cá. Então, seria, né, ó, a aba, o direito da aba virado pro direito do corpo da peça, no canto, na margem esquerda da peça, segurando a peça assim de frente, tá? Com uma tela C. Eu encontrei o meio do corpo da peça e encontrei também o meio da aba e eu alfinetei aqui os dois meios. Então, agora a gente vai pra costura. Então, eu vou costurar aqui primeiro a minha aba. Pra essa aba não ficar torta, eu vou costurar da metade pra cá, depois eu viro e costuro do meio pra outra ponta. Então, eu alinho bem alinhadinho. A costura eu vou passar bem na beiradinha,
tá? Não vou fazer com pezinho de máquina para não dar conflito de costura depois. Então, eu costurei do meio pra ponta, agora eu viro a minha peça do avesso e costuro do meio pra outra ponta. Certo? Lembrando que aqui, tá? O botão que eu vou usar, eu vou costurar um botão imantado depois da peça pronta. Então, costurei a minha abinha. Lembrando que aqui eu vou costurar um botão imantado depois da peça pronta, tá? Porém, se eu fosse usar um botão que precisasse embutir alguma das partes, eu já tenho que colocar o botão ou aqui na aba ou no corpo da peça antes de fazer o fechamento da peça. E agora eu vou costurar aqui os meus bolsinhos no meu forro. Vou passar uma costura ao redor. Vou passar uma costura em toda a volta. Eu dou um retrocessozinho aqui. Ajeito esse bolsinho. Passo uma costura também na beiradinha. Não faço... Faço uma costura na beiradinha, não faço margem de costura para não dar conflito de costura depois. Então, agora os meus bolsos, eles estão fixados no meu forrinho. Eu vou virar, eu vou refilar, tá? Então, toda sobrinha que tiver aqui de tecido, de telinha, eu vou refilar e vou deixar tudo bem certinho junto com o forro. Então, agora a gente vai finalizar aqui a montagem dos bolsos. Falta fechar, tá? Falta fazer essa costurinha aqui, ó, fechando o debrum do zíper. Então, falta fechar essa costurinha aqui pra gente fazer a finalização, a montagem final do nosso kit higiênico. Então, a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó, né? Tá aberto, então a gente vai alinhar com essa linha, com essa marcação que a gente fez, e a gente vai passar uma costurinha aqui na beiradinha, fechando esse bolsinho. Bolsinho pronto, agora a gente vai fazer a montagem junto com o corpo da peça. Então, aqui a gente tá com o corpo da nécessaire já com a aba de fechamento fixada. Estamos também com a parte do forro, tá? Então, agora a gente vai ter que unir direito com direito. Então, se a gente olhar esse forro assim, né, de frente, a gente fecharia a nécessaire. Quando a gente abrisse, essa seria a visualização que a gente teria, né? Com as florzinhas pra cima, o bolsinho com abertura pra toalha pro lado esquerdo e o bolsinho do zíper pro lado direito. E da mesma forma, aqui, ó, essa parte com a aba, né, que tá pra esquerda, seria a parte de trás. Então, se a gente for colocar um sobre o outro, né, a gente tá com o corpo aqui, a gente vira ele, ficaria assim, se a gente posicionar, né, a parte do zíper, ó, ela vai em contato aqui, ó, com a parte onde tá fixada a aba de fechamento. Só que a gente vai ter que costurar direito com direito, porque a gente não quer fazer acabamento de viés. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente vai posicionar aqui, ó, direito com direito, tá? A minha parte da telinha, tá? Que é o bolso do zíper, ele vai virado com o lado direito pra cima da parte onde tá a aba de fechamento, certo? E aqui, ó, meu bolsinho da toalha, ele tá na outra extremidade.
Então, pro lado onde tá a aba, eu posiciono o bolsinho de tela. Direito sobre direito, eu vou alfinetar toda a volta pra gente passar uma costurinha ao redor, fechando essa peça, e depois a gente vai desvirar. Então, eu alfinetei, tá? Em toda a volta. Aqui, ó. Aqui eu deixei 2 alfinetes assim pra vocês, pra mostrar que esse pedaço aqui, ó, eu vou deixar aberto, eu não vou costurar. Porque vai ser por aqui que eu vou desvirar a minha peça pro lado direito. Então, eu vou começar costurando daqui, né? E vou vir pra cá e vou fazer toda a volta até parar aqui novamente. Até parar aqui novamente, dou retrocesso no início e no final. E eu vou costurar com a medida, né, de um pezinho de máquina, da minha máquina ali. Eu vou fazer as costurinhas aqui pelo lado onde tá estruturado, porque o forro, ele ainda tá um pouquinho maior do que a peça, do que a base estruturada. Então, eu vou me guiar pela base estruturada. Mas é a mesma forma de costurar. Cheguei aqui na ponta, eu dei um retrocesso, vou tirar da máquina, vou virar, vou dar um retrocesso novamente e vou costurar. Agora, a gente passou uma costura, fechando toda a peça. Eu vou refilar aqui, ó, onde ficou sobrando. E vou também cortar aqui o cantinho, ó. Pra na hora que eu desvirar, os cantinhos ficarem mais bonitinhos. Meninas, enquanto eu gravava essa videoaula pra vocês, eu percebi que tinha acontecido um erro de gravação. Quando eu fui editar, eu percebi que eu já tinha pulado da parte onde eu tinha fechado a peça, né? E até aparece a peça desvirada, amassada, mas quando retomo o vídeo, a peça já tá passada e a abertura já tá fechada. Então, é daqui que eu vou recapitular com vocês o procedimento que eu fiz até chegar na peça passadinha, tá? Então, eu fechei a nécessaire, deixei a abertura pra gente desvirar, tá? Então, eu cortei os cantinhos aqui, eu refilei, né? Eu refilei tudo que tinha de sobra, de manta ao redor ou de tecido. Cortei os cantinhos pra ficar com um cantinho mais bonitinho. E eu desvirei essa peça. Tá? Então, eu tô fazendo numa outra peça aqui pra fazer demonstração pra vocês da etapa que eu pulei na nécessaire, mas é a mesma coisa, tá? É o que vocês vão fazer na nécessaire. Então, a gente refila, corta os cantinhos, desvira a peça. Tá? Eu ajeito aqui os cantinhos, eu coloco a tesoura aqui fechada, eu faço com a tesoura fechadinha, tenho segurança pra fazer. Você pode fazer com um pincelzinho, né? Seria o mais adequado. Um pincel com um cabo mais grossinho, né? Então, a gente ajeita aqui, ó, os 4 cantinhos. E agora, eu vou lá pro ferro, eu vou passar essa peça. E aqui, ó, na abertura, eu vou passar, né? Eu vou fazer a dobrinha e vou passar de forma que esse tecido, né? Essa abertura, a dobra desse tecido fique rente com a parte que tá costurada. Então, eu vou fazer esse procedimento aqui, tanto no lado onde tem só o tecido, quanto no lado, tá? Que tem a manta. Então, eu vou dobrar, vou deixar bem certinho pra dar continuidade no fechamento da peça. Então, foi isso que eu fiz na nécessaire. Após desvirar, eu fui lá no ferro, passei. E aqui, ó, eu fiz a dobrinha, tá? Do tecido pra dentro e da parte do tecido com a manta também pra dentro. Então, eu passei, deixei bem retinho. E agora, eu vou vir com uma costurinha na beiradinha e vou fazer um rebate dessa costura. Eu vou fazer ao longo de
toda a nécessaire, tá? E aí, além de dar uma melhor estabilidade para a peça, né? Que a gente tá rebatendo a costura, vou aproveitar e vou fazer o fechamento dessa abertura também. Então, eu vou passar a costurinha aqui para mostrar para vocês. Então, olhem só, eu fiz uma costurinha na beiradinha ao longo de toda a peça, tá? Pra dar uma estabilidade melhor na peça, faz o acabamentozinho e já fecha a abertura por onde a gente desvirou. Eu vou pegar nesse nécessaire lá pra mostrar pra vocês. Então, foi esse trabalho aqui que eu fiz também na nécessaire, ó. Passei uma costura em toda a volta. Então, o procedimento que eu fiz pra vocês agora é onde deu o erro na gravação. Mas é só aplicar o que eu ensinei aqui, ó, no paninho vermelho, na nécessaire. Foi exatamente o que eu fiz, tá? Então, eu até peço desculpa pra vocês por esse erro, mas da forma que eu ensinei, vocês vão conseguir executar a finalização da nécessaire sem problemas, porque é o mesmo procedimento. Então, agora vocês vão ficar com o restante do vídeo normal, tá? Para a gente fazer a finalização da nécessaire. Gente, agora que eu me atentei a um detalhe, agora que eu fui pregar o botão que eu me atentei a um detalhe, a gente poderia ter passado uma costurinha na beiradinha também dessa abinha aqui, ó, tá? O ideal seria eu ter feito essa costura antes de embutir ela aqui na peça, mas ainda dá pra fazer, tá? E eu vou fazer agora aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu vou virar aqui, ó, a minha nécessaire pro lado direito, vou posicionar a minha aba aqui, tá? Vou baixar a agulha bem aqui, ó, rente, bem rente ao início da lapelinha aqui, da abinha, e vou iniciar uma costurinha. Ó, prontinho, assim, costuradinha ficou mais bonitinho, né? Eu esqueci de fazer lá no início, mas deu certo pra fazer agora também. Então, agora eu vou pregar o botão aqui na minha marcação. Posicionar aqui no meio. Eu dou umas 4 passadinhas dentro de cada perninha. Tá? 4. E agora, eu venho, ó, e aqui, ó, bem rente aonde eu costurei, eu coloco a agulha por dentro do tecido e tiro ela, ó, tiro ela só aqui, ó, perto da outra perninha, pra essa abinha ficar embutidinha aqui por dentro. E aí, eu costuro a outra perninha.
faço isso, repito esse procedimento nas 4. Agora, aqui para arrematar, ó, eu introduzo a minha agulha, tá? Onde eu costurei, tiro ela, dou uma laçadinha e passo por dentro. E eu repito esse processo, ó, umas 3 vezes para ficar bem arrematadinho. E agora eu jogo, para não ficar pontinha de linha, ó, eu passo a minha agulha um pouquinho aqui por dentro, ó, tiro ela mais na frente. E daí eu corto a linha. Então, meu botãozinho ficou pregado. Agora, a gente vai fazer a marcação para ver onde vai ser o posicionamento da outra parte do botão. Então, eu vou colocar a toalhinha aqui. Vou colocar aqui o tubinho de pasta. E vou alinhar. E vou trazer a aba pra cá. Então, eu vejo, tá? Vejo se a aba ficou aqui centralizadinha, tá? Vendo que a aba ficou centralizada, eu seguro aqui, ó, o meu dedo em cima do botão e vejo ali, ó, onde tá pegando a ponta do botão. Até dá uma apertada aqui, ó, no botão, porque daí ele vai fazer, não sei se vocês conseguem ver, ó, ele marcou a bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui ficou carimbadinha aqui, ficou a marquinha dela, né? Então, eu já sei que aqui tem que ser o centro da outra parte do botão ímã. Dessa parte. Então, agora eu vou posicionar ele aqui e eu vou fazer a costura da mesma forma que eu fiz a costura da outra parte na aba. Então, essa foi uma das nossas peças especiais do Dia das Mães. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou também gravar para vocês uma forma bem prática de fazer um barrado bem lindo na toalhinha, para colocar uma toalhinha bem lindinha junto com o kit também. Aí você já vende o kit completinho. É uma peça super vendável, muito linda, que eu tenho certeza que vai ser sucesso de vendas aí no ateliê de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.